Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje eu vou falar sobre sonho e pesadelo. Gente, é grande o número de pacientes que chegam no consultório falando de pesadelo. Pesadelos terríveis que atrapalham a noite deles, e eles não conseguem dormir e no outro dia ainda amanhecem com aquilo na cabeça. Entendeu? Terrível. Os sonhos sempre despertaram a curiosidade do ser humano, e esse é um assunto que tem sido abordado de forma filosófica, romântica e artística há milhares de anos. Na mitologia grega, os sonhos tinham um papel essencial, pois eram considerados um modo de comunicação entre o mundo etéreo e o terreno, por meio do qual os deuses passavam mensagens aos mortais. Sonhamos todas as noites, em qualquer idade, e a maioria dos sonhos acontece naquela chamada fase REM, né? Que é a fase de movimentos rápidos dos olhos. Um sono profundo caracterizado pelo movimento rápido dos olhos. É o sono REM. Mas eles também podem ocorrer durante o sono de ondas lentas, ainda que de forma menos frequente. Então, os sonhos, os pesadelos, acontecem na fase REM do sonho. Durante o sono REM, que é o de movimento rápido dos olhos, há um relaxamento completo dos músculos do corpo, o que é fundamental para nos proteger, pois isso evita que tenhamos movimentos e outros comportamentos motores enquanto dormimos e sonhamos. Porque se a pessoa não tivesse relaxada, ela saía às vezes quebrando as coisas, que tem um pesadelo, ele está sendo atacado, uma pessoa chegou a faca no pescoço dele, ou um revólver, seja lá o que for, é um fogo, é um bicho, não. Então ele poderia sair correndo ali e até se machucar. Nessa fase do sonho, a pessoa está completamente relaxada, que ela está na fase profunda do sonho. Então ele não tem como se agredir, né? Sonhar não é um privilégio do ser humano. Diversos estudos mostram que animais como gato, cachorro, macaco, rato e até golfinhos também sonham. Registros eletrofisiológicos apontam que as fases do sono dos animais são muito parecidas com as das pessoas, né? A maioria dos nossos sonhos é visual. A pessoa acha que está vendo alguma coisa, uma imagem. Mas também podemos ter sonhos auditivos, achar que está ouvindo vozes, olfativos, sentindo cheiro de comida, etc. E até com diversas sensações ao mesmo tempo. Sonhamos toda noite, como eu disse, várias vezes. Isso acontece porque o sono é cíclico. Nosso sono tem fases repetidas. Pesquisas com exames de eletroencefalograma mostram que temos de 5 a 6 ciclos de sono cada ciclo passa por as fases 1, 2, 3 e o sono REM. Então nós temos 5 a 6 ciclos de sono da noite, com essas fases 1, 2, 3 e o sono REM. Quando atingimos a fase REM, de sono profundo, sempre temos pelo menos um sonho. Então nós sonhamos, podemos não lembrar do sonho, mas nós sonhamos. E aliás é essencial que a gente sonhe. Eu vou falar por quê. Dessa forma, em média, sonhamos de 5 a 6 vezes por noite. Quando acordamos na hora do sonho, a gente recorda do sonho. Mas se não acorda e é o que acontece com mais frequência, a gente não lembra do sonho, mas sonha. Todo mundo sonha de 5 a 6 vezes à noite. O sonho integra um complexo fisiológico que se acredita que é importante para a consolidação da memória e a execução de muitas atividades mentais. Nós precisamos sonhar. É como se o cérebro estivesse fazendo a limpeza. Ele faz a filtragem daquilo que é bom para nós, daquilo que tem que ser guardado. Então, ele consolida a memória na hora do sonho. Então, quem não sonha pode ter mais problemas do que esses que sonham em relação a essa atividade muito forte do cérebro. Enquanto a gente dorme, o cérebro está trabalhando. Ele não dorme, né? Ele está trabalhando. Ele está fazendo a consolidação da memória. E é exatamente durante o sono que isso acontece. Em todas as espécies animais, quanto mais jovem o indivíduo, maior tem de ser a quantidade de sono REM e de sonhos, porque o sono REM vai diminuindo com a idade. Daí a hipótese de que eles sejam cruciais para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então o sonho é fundamental para o desenvolvimento
do sono é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central. O fato de que só de vez em quando sabemos o que sonhamos se deve a um esquecimento natural, né? Mas podemos lembrar dos sonhos quando somos despertados, como eu falei, durante o sonho em si, ou dentro dos primeiros 10, 15 minutos após seu término. Quanto mais precocemente despertarmos em relação ao sonho, mais perfeita será a reconstituição. Tem gente que sonha, por exemplo, com o número da loteria. Quer dizer, isso é uma coisa que eles falam, sonhei com o número, joga e não vai dar certo, porque é quase impossível você sonhar e acertar isso. Mas tem gente que sonha com números, né? E às vezes copia aquilo depois que acorda para ver se acerta, né? Isso aí é uma coisa que é jogar no bicho, né? Na maioria das vezes, os sonhos estão relacionados aos acontecimentos diários. Às vezes teve uma briga, teve um atrito, teve um problema, uma preocupação com o emprego, trabalho, né? Preocupação econômica. O sonho pode refletir isso. Dessa forma, se a gente dorme bem e tem um sono de qualidade, o mais habitual é que não se lembre de todos os sonhos, né? Os pesadelos nada mais são do que os sonhos com conteúdo desagradável. É aquele sonho com conteúdo extremamente desagradável. E muitas vezes acontece quando passamos o dia ansiosos e preocupados, ruminando pensamento negativo, que pode provocar uma instabilidade do sono. Então você deitou com a preocupação, eu tive um problema hoje, tive uma discussão no trabalho, ou briguei com a esposa, ou com o filho, ou aconteceu qualquer problema. Então, evidentemente, você vai com a carga negativa muito grande. Isso pode levar a um pesadelo que tem um conteúdo muito desagradável, né? Também pode acontecer após assistir a filmes, por exemplo, imagens ruins, violentas. A gente tem assistido aí na televisão, você liga a televisão, é só sangue. Conforme a hora, é terrível, né? Notícias ruins, mortes cruéis. Então aquelas imagens ficam fixadas ali e a gente acaba tendo pesadelo com aquilo. Então não é muito bom a gente sair assistindo esses programas, né, que mostram o dia a dia, as violências que estão acontecendo aí a todo momento. Sabemos ainda que pessoas que vivenciaram tragédias podem sofrer com estresse pós-traumático e o pesadelo é um sintoma desse quadro. Dependendo do conteúdo e da frequência dos pesadelos, a pessoa pode ter uma sensação muito vívida e desagradável, capaz de levá-la a episódio de insônia, sonolência excessiva de dia, porque não dorme de noite. Aí pega dormir de dia. E ainda mais ansiedade e até o medo de dormir. Tem gente que passa medo de dormir, com os pesadelos terríveis. Crianças em idade pré-escolar, principalmente de 4 ou 6 anos de idade, são mais sensíveis ao pesadelo. Por isso é importante evitar que seja exposta a conteúdos e imagens violentas ainda mais próximo do horário de dormir, né? Criança não pode ver esses filmes agressivos, de jeito nenhum, porque a criança está no período de formação do cérebro, ela é muito suscetível a esses pesadelos. Nesse período da pandemia que passou, muitas pessoas relatavam aumento da ocorrência de pesadelos relacionados ao tema, né? Acordar muito durante os sonhos pode ser um indício de que a qualidade do sono não vai bem. Além de sintomas de estresse, de ansiedade, está relacionada a quadro de insônia, ronco, apneia obstrutiva do sono, que é um problema terrível, né? No último caso, na apneia obstrutiva do sono, a pessoa acorda por causa da pausa respiratória provocada pela apneia. E são comuns relatos de que as pessoas têm a sensação de sufocamento ou sonhavam que estava afogando. Outra questão que gera dúvida e apreensão são os sonhos vívidos. São aqueles em que o indivíduo apresenta alguns comportamentos, em geral motores, quando está sonhando. Não é comum isso acontecer, porque na hora do sonho, eu disse aqui, a pessoa fica relaxada. Mas tem pessoa que às vezes tem esse comportamento motor e sai, fica de pé e falando coisas, etc., né? Como sonâmbulo. Ele sonha que está fazendo algo e seu corpo reproduz o movimento, o que pode ser extremamente perigoso para a pessoa ou para o parceiro, né? Apesar de ainda não entendermos todas as causas dos sonhos vívidos, sabemos que eles estão vinculados a certos quadros neurológicos, consumo abusivo de álcool, suspensão abrupta de alguns remédios, como antidepressivo. Nesses casos, é importante buscar o tratamento adequado. Os sonhos vívidos são raros e tendem a ocorrer mais em idosos. Também pode fazer parte do transtorno comportamental do sono REM. Estudos recentes
mostram que algumas pessoas com essa condição têm predisposição a desenvolver doenças neurológicas, como o caso de Parkinson, né? Para melhorar a qualidade do sono, algumas atitudes são necessárias. Não ingerir bebida alcoólica, evitar bebidas com cafeínas, né? Após 16 horas, café, Coca-Cola, ingerir refeições leves à tarde, evitar atividade perto da hora de dormir, tais como computador, videogame, televisão, celular, cultivar hábitos saudáveis de vida, alimentação balanceada, a prática de atividade física até 4 horas antes de dormir, respeitar o ciclo do sono e vigília, ir para a cama sempre no mesmo horário, dormir em quarto silencioso e sem luminosidade excessiva, não se automedicar, procurar assistência médica. Então, sobre sonho e pesadelo, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129